Olá, tudo bem? Como é que vocês estão? Aqui quem está falando é a Alessandra Nascimento, mais uma vez pelo podcast Conexões. Eu que estou aqui acompanhada de Adriana Jungers, a advogada, ativista, mãe, e estou recebendo aqui no podcast Conexões a xará de Adriana Jungers, Adriana Bachmann, que é uma ativista da causa da epilepsia de Pernambuco, isso mesmo. Ela que tem o envolvimento há mais de 10 anos e está agora, faz parte, como nós três, aliás, fazemos parte somos embaixadoras da Associação Brasileira de Epilepsia. Adriana Bachmann faz parte do movimento Epilepsia Brasil. E a gente vai falar rapidinho com ela sobre o trabalho que ela está fazendo em Pernambuco, as desenvolvido, claro, e bem como foi a sua entrada nessa luta. Então, minhas queridas, tudo bom? Falem aí à vontade, por favor, Adrianas. Boa Quero tarde dar para um. todos, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou aqui de Pernambuco, como a Sandra mencionou, estou aqui com a Ariana, também a Sará, falando um pouco, né, sobre como eu ingressei na luta da causa da epilepsia, por conta que eu tenho uma neta, que hoje tem 18 anos, que teve uma hipóxia, né, uma paralisia cerebral, e por conta disso tem a condição um pouco como da epilepsia. Só que ela começou a ter as crises aos 7 anos de idade. Nós já sabíamos que ela tinha epilepsia, mas é uma questão que só precisa ser tratada a partir da primeira convulsão. Então, ela começou a ter a primeira convulsão com 7 anos de idade. E aí, o que aconteceu? Aconteceu o que acho que acontece com nós familiares, né? Ficamos assim, sem chão, sem saber o que era epilepsia, como lidar com a condição, o que fazer, que caminho tomar, né? Que decisões. Não conhecíamos praticamente nada. Foi quando a minha filha deu para mim e perguntou se ela ia ter essa vida de questionamentos, de não saber, enfim. E foi um forte diálogo que eu tive com ela nesse dia que eu disse para mim mesma, não, hoje eu vou fazer isso, de algum jeito, eu vou atrás de alguém que me informe mais, que me responda o meu questionamento, o nosso questionamento como família. E incrível que a pessoa, o ser humano, não só a mulher, né? A mulher, o homem que está nesse de amor envolvido, a gente, quando chega um negócio desse, a gente pede uma força e a força chega, e você consegue atingir seus objetivos, porque você foca nessa força. E foi quando eu encontrei o Uri, um neurocientista da Unicamp, professor, embaixador da Liga Internacional de Epilepsia, e na época, em 2016, ele me chamou para ir conhecer um encontro que eles faziam anualmente da federação. E eu, por troca, eu disse, não, tudo bem, o senhor, eu vou tentar ir, vou com a minha família, mas você, por favor, doutor, me arrume um maneiro especialista em epilepsia, porque hoje a gente não tem muitos especialistas em epilepsias, a gente não tem quem buscar um outro olhar. É que hoje melhorou bastante, né? Mas na rede pública mesmo da Municipal do Recife, nós temos duas neuropediatras especialistas em epilepsias. Bom, mas enfim, lá fomos nós, arrumei a médica, e no final do encontro, que durou 4 dias, esse grupo virou para mim e fez: agora você vai levantar a bandeira no meu estado. Eu disse: nossa, eu sou só uma avó, eu não entendo nada de epilepsia. Leva esse projeto, conversando sobre epilepsia nas escolas. Busca a Secretaria ou de Educação de Saúde, apresenta esse projeto. Diga que você é voluntária. E aí, como era mês de março nessa época, eu me lembro exatamente qual foi tudo isso aconteceu. Quando eu voltei para Recife, eu ainda passei uns 2
meses em São Paulo, por Recife, e saúde e tal, meu projeto, conversando sem entender nada, sem entender nada, mas com algumas informações sobre o que era conversando sobre epilepsia. E aí eu comecei nas escolas de Olinda, municipais de Olinda, e fiz anos. Eles me incluíram no projeto federal, que é Saúde nas Escolas, onde tem aquela data, aqueles dias onde as fisioterapeutas, as psicólogas vão conversar com os estudantes e tal, e lá ia o MAP, antes era o MAP, era o Movimento de Apoio às Pessoas com Epilepsia de Pernambuco. E aí tudo aconteceu, gente. Aconteceu errado, estava, eu começava a criar, porque escola que não tem um projeto, o que fazer uma palestra. Aí comecei a recriar com cenas, chamava as crianças para participarem, para terem aquela convulsão e como é que o outro iria fazer. Naquela época não existia o protocolo Calma, existia sim os primeiros socorros já, mas não era o protocolo Calma, que é uma ferramenta maravilhosa, criada assim, certeza. E aí eu comecei a atrair pessoas das escolas, de vez de chamarem só os professores ou os alunos, chamavam os pais, dificuldade para entenderem que tinha que dar medicamento, que não queria dar medicamento para os filhos, achava que não era demais, entende? E comecei a trabalhar nessa situação, nessas escolas, comecei a atrair as pessoas, e aí buscando, foi difícil atrair as pessoas, familiares, né, que convivem com essa condição, por muito estigma, medo, preconceito de se apresentar, de falar, de se achar, ou até mesmo uma pessoa tão excluída desde pequena, não tem atitude de se apresentar, entende? Então, é todo um trabalho feito, a gente tem que fazer hoje, redes sociais, jogar informação, nós somos só a MAP, nós temos várias regiões, de crianças lutando em provas públicas, em pobreza. Crianças que são pessoas precisas, né, que convivem que têm a condição e sabem exatamente o que elas passam. Então, Adriana, hoje eu você ingresso, começou eu como estou voluntária, né? A incluída. MAP veio depois, não foi isso? Você começou como voluntária, não foi? Nós A MAP somos veio voluntários. depois. Não, no primeiro momento, quando Então, nós você somos foi voluntários. desafiada lá em São Paulo, você ainda não tinha estrutura organizacional da MAP pronta, né? Então você meio que foi pesquisando, encontrando pessoas que tinham o mesmo propósito que você. Ah, Indo, né? Indo, né? E aí, para todas as pessoas que a gente acreditava que estar junto da causa não estavam preparadas para aquele momento, porque eu uma, não uma posição fácil. Tá dando problema no som. Dri, oi, Dri, tá dando probleminha no seu som. Tenta ver No se dela. dá. No dela. No Diana, né? É. Isso, tá ficando como se sua voz tivesse robotizada. Isso, pode ser da interferência da internet. Eu vou... Porque o interessante de você estar comentando é justamente isso, né? A gente começa com um propósito, aí depois vem chegando pessoas que ajudam a somar e expandir as discussões da epilepsia, como a gente está agora, em meio às discussões do projeto de lei. Mas continua falando aí da história da MAP.
Melhorou o Melhorou. som. Pode ser também um pouquinho da interferência da internet, né? Se estiver muito afastado do Wi-Fi, aí você... Olha, Ou se tá com TV bom, ligada. É, não, peraí, pronto. E agora? agora tá perfeito. Pergunta de novo, que eu me por favor. O que eu estava comentando com você estava aqui justamente explicando um pouquinho do trabalho da AMAP, né? Aí justamente seria isso, você falar um Começou, né? pouquinho do trabalho. Hoje nós somos a MAP, a Associação de Pessoas com Epilepsia de Pernambuco, onde temos muitas associadas, né? Nossa associação é uma associação online, tá? Nós temos encontros presenciais, de em épocas de ações globais, de ação, de dias da epilepsia, e encontros, né, tentando, veja, até nessa situação é meio difícil, porque tem parcerias com psicólogos, temos parcerias com psicoterapeuta, com psiquiatras, mas até nisso as pessoas não têm tanta coragem de ir atrás, entende? Falta coragem. Eu acho que não adianta mais tentar. A pessoa, quando chega para mim chorando, porque convive com a epilepsia, que a mim está assim, passado, não adianta ela chorar, ela tem que aprender a lutar. Porque só lutando ela vai mudar algo. Só unindo forças é que nós vamos mudar algo. Eu irei com você na Bahia, em São Paulo, sou do Rio de Janeiro, e seja lá onde for. Se a gente não lutar junto, a gente não vai para canto nenhum. Vocês sabem disso. Estou falando com duas pessoas aqui altamente informadas, qualificadas e capacitadas, né? Ué, cadê a Alessandra agora? Tô aqui, gente. É que deu um probleminha aqui. Hoje, olha, tá É, uma benção, porque ao vivo é assim, ao vivo é uma benção, entendeu? Então, é. a internet tá boa, aí o microfone que dá problema, mas tranquilo. O que a gente está entendendo é uma convergência de ideias e de pensamentos comuns. Cada um tem uma história de vida Sim. diferenciada com a epilepsia. Adriana Bachmann é a partir da neta, Adriana Jungers a partir do filho. Eu tenho epilepsia, então são histórias diferentes de três mulheres com uma convivência com uma doença que tem caráter de deficiência, sim, porque a gente tem que aprender a viver com limitação, né? Se você vive com limitação, você não pode expandir todas essas áreas, ela te impossibilita de várias coisas. Então, é uma deficiência. E eu sempre digo, quando eu recebi o diagnóstico com 8 anos, eu não sei se propriamente foi a mesma situação da neta de Adriana Bachmann, mas com 8 anos, uma criança tem uma visão totalmente diferente, que é a condição da epilepsia, ainda mais naquela época que eu tive o diagnóstico que não se falava. Já vinha o pai e a mãe, olha, não fala para ninguém, senão eles vão ficar com medo de você. Eu sou dessa geração, entendeu? E a geração nova que eu estou vendo, ele já tem uma adentrada com atendimento psicológico, que isso sim faz a diferença, tá?
Então, o atendimento com o psicólogo, onde vai expor todos os problemas, a dificuldade de se relacionar, principalmente na escola, era conturbado, tinham matérias que eu não conseguia ter um desenvolvimento legal e aquilo era frustrante. E uma outra situação, o impacto desses medicamentos na rotina da criança. Eu tinha uma fome muito forte, que era do medicamento que eu tomava. E isso são olhares que hoje, eu sei que isso foi impacto, e vocês duas, né, Adriana Jungers e Adriana Bachmann, como vocês observaram os filhos de vocês quando iniciaram o tratamento com o medicamento? Houve alguma situação adversa? Olha, ele está deixando de dormir, está dormindo mais, está tendo uma certa dificuldade de compreensão. Como é que vocês observaram, né, a entrada, porque o medicamento nos dá o controle, mas, de certa forma, ele também gera algumas mudanças, né? Então, como é que vocês observaram isso nas crianças? Como é que foi esse processo? E, claro, alinhando a isso tudo, a importância do psicoterapeuta na vida das crianças de vocês. Falo Posso primeiro? falar? Pode. Tu mesma que eu vou falar ou é você, Adri? Pode falar, Adri, depois Bem, eu falo. as coisas que mais me deixou assustada na época que Ju começou a ter crises foi o montante de medicamento que foi passado para ela e vendo ela se atrasando nas terapias que ela tinha, né, de fono, de físio, porque a Juju teve uma lesão séria na parte condutora. Então, ela, quando ela começou a tomar esses medicamentos, nossa, o brilho do olho desapareceu, ela começou a babar, ela me via dopada. Então, foi uma situação que me deixou muito apreensiva, muito medo, na verdade. E foi isso também que eu fui atrás da informação por conta dessa situação. Acho que para a criança e para o adolescente, para qualquer pessoa que convive com epilepsia, até os familiares, principalmente, né? Nós temos casos de família, você disse, Alessandra, que escondem o filho, né? Escondem a condição. Faz com que aquela criança seja anulada logo quando ela é criança. Imagina você crescer sendo anulada pela sua própria mãe, pelo seu próprio pai, dizendo que você não pode aparecer como você é. Se você aparecer como você vai ser excluído, vai gerar bullying, vai gerar, você não vai arrumar emprego. Mas tudo isso acontece durante anos e anos e anos, né? Eu acho que é super importante a terapia, eu acho que é super importante a pessoa como buscar apoio, sim. E quem convive com a condição, principalmente por conta dos medos, dessas situações, dessa intuição, desse formato que a sociedade impõe, de você se omitir, de dizer quem você não é, né? Ter medo de assumir uma condição que pode correr risco, e você pode correr o risco, se você arrumar um trabalho, comunicar que você tem epilepsia, você pode estar correndo risco de vida pode causar até um desastre para alguém. Então, é muito importante isso. A neta hoje sofre pressão por conta não só da epilepsia, nós sabemos, né, que ela tem outras condições, porque a epilepsia é uma condição invisível, é uma doença neurológica séria, começa é invisível. A pessoa, quando começa a conta da convulsão, eu acho um absurdo, é tipo de bullying. A minha neta tem os probleminhas dela, motores, de andadas, de baixada, mas é menos hoje, mas ela ainda tem. E esses probleminhas que levaram ela a ser excluída. Imagina a dor de alguém que é excluído 24 horas.
ela cresceu numa escola com uma turma, e quando ela chegou com 15 anos, ela fez a festa dela, todos foram, mas eu não recebi um convite em festa nenhuma, né? Então, a gente tem que trabalhar muito, a gente tem que falar muito, a gente tem que sim, termos audaciosos, temos sim que sermos corajosos. É isso aí. Eu vou fazer uma pergunta para você, Adri. Ela Antes, está com fala quantos da sua anos? experiência. Não, eu vou chegar lá, espera só um pouquinho. E aí eu vou fazer uma. Porque o meu, ele vai fazer 15 anos. Meu filho vai fazer 15 anos. E o caso do André já entra no departamento de uma doença rara, neurodegenerativa. O André é uma criança que não sabe andar de bicicleta. A maior vontade dele é andar de bicicleta, chutar uma bola. Esquece. É, E assim, o André é o filho mais novo meu. Eu tenho outros dois filhos, típicos, e o André nasceu atípico. E eu vejo que a exclusão assim, de forma cruel, a ponto de machucar e a mãe ficar numa situação de exclusão igualmente. E a escola regular funcionou até primeira, terceira série. Depois disso, não mais. Não mais. Teve 2 anos de exclusão escolar. Aí eu busquei uma escola um pouco mais especializada, mas também não é fácil. É, Existe também uma exclusão dentro da própria escola especializada. Existe uma dificuldade em professor de apoio. Existe uma diferença de questões hormonais entre eles. Então, uns estão mais com hormônio exacerbado, o André já não tem essa. A questão hormonal do André é tardia. Festa, por exemplo, só se for na escola, para ter uma companhia, se caso contrário, não tem. Convite praticamente vinha até 5, 6, 7 anos. Depois disso, não veio mais. Ele vai fazer 15 anos. E ele tem plena consciência da condição dele, tanto física quanto neurológica. Ele vê essa diferença com relação ao irmão, que é 1 ano e 10 meses de diferença, e isso me dói pra caramba. Dói no irmão também, dói no seio familiar. Mas o que eu vejo é uma deficiência emocional das pessoas em conviver com o que é diferente. Eu costumo sempre usar essa palavra. Todos nós somos deficientes. Emocionalmente, nós temos alguma deficiência. E o que eu acho, assim, marcante nessa questão, o porquê que incomoda muito. Eu acho que as pessoas têm uma dificuldade muito grande em olhar para a deficiência, porque isso inconscientemente faz com que elas olhem para a própria deficiência delas. Eu vou até escrever um artigo sobre isso, eu tô para escrever um artigo sobre isso. E, infelizmente, é uma infância roubada,
Foram 8 anos de internação. São momentos que dá para contar no dedos de alegrias, em momentos que você esquece que aquelas dificuldades existem, mas é algo assim que tem que evoluir muito. Quanto mais a gente falar, mais a gente vai quebrando essa barreira. E eles estão aí, em todos os lugares. E afinal de contas, existe todo um comércio por trás deles, o que ninguém fala. As pessoas não falam sobre isso. O que é esse comércio por trás deles? É desde a venda de um bottom, desde a venda da camiseta, desde profissionais que cobram mais caros para atender. Então, é, palmilhas, farmácia, né, medicação no caso. Então, existe todo um comércio por trás deles. E eu acho interessante que essa própria indústria farmacêutica poderia dar um incentivo para essas crianças. Porque, afinal de contas, o efeito colateral da medicação, a longo prazo, ele vai acarretando mais patologias, vai dando outros problemas de saúde. Então, no meu ponto de vista, no meu mundo ideológico, não real, lógico, é, eles deveriam arcar com o seguro de vida para os filhos. Por que não? Um seguro saúde, porque afinal de contas, eu não sei nem dimensionar quanto que uma indústria farmacêutica rende, né? Em cima da própria doença. É necessário? É necessário. Só que vamos lá. O efeito colateral a longo prazo é cruel. Entra na degeneratividade, o que ninguém está falando. Ninguém está falando na degeneratividade a longo prazo. As pessoas falam, né, da descoberta, dos desafios e da degeneratividade. Ai, meu Deus, deu trava-língua. A longo prazo, né? O corpo da gente, de uma pessoa típica, quando envelhece, já começa a falhar. Eu costumo falar assim, olha, meu filho é um idoso num corpo de criança. Então, pensa a expectativa de vida, a É ele que expectativa. está aparecendo aí atrás, viu, gente? Quer dar oi? Então, Dá é oi, difícil. dá oi. Aqui, dá oi. Oi, Oi, Agora vai lá. Ele adora o olha, microfone. no tá Zap, de. Gostei da essa camisa. semana é sobre também. Hoje, essa semana mesmo, teve um diálogo no meu grupo do Zap, no grupo da MAP, eles dialogando sobre a dentição deles, que está muito fraca, um está caindo, outros não tem jeito, o outro está amarelo. Tudo é por conta dos medicamentos. Tudo, né? E outras coisas mais, né? Rins, e vem diabetes, e vem um monte de outras situações aí. Minha neta mesmo, ela come doce, já foi educada a não comer doce. Não pode, né? Mas, enfim, é isso. É muito difícil mesmo. As pessoas com epilepsia, se soubessem o quanto é importante elas chegarem à associação da região delas, elas abraçarem a causa, coragem, com esperança, porque é feito disso. Porque se não fosse isso, eu já tinha desistido há muito tempo, não é verdade? De persistir, de estar forte, de ser derrubada, mas saber levantar, mesmo com nada, e o Fênix todo dia. Porque é isso, gente, é isso.
Uma pergunta para as duas. Fiz, obviamente, essa consideração, lembrando um pouco da minha experiência enquanto criança com epilepsia, e a necessidade, porque eu sou de uma geração que não tinha essa visão sobre o apoio psicológico. E essa visão mais acolhedora veio justamente durante o período da pandemia e é o legado que ficou para a gente e até hoje a discussão da saúde mental. Os familiares, quem cuida merece cuidado. Como vocês estão lidando com isso? Vou falar. Então, Ó, quem vai falar primeiro? Pode ser você, Adriana. Você aí, como é que está essa mente, esse coração? Ah, Está indo no bom, médico? Está fazendo acompanhamento com psicólogo? Tem algum grupo de é, apoio aí na tua região? ó, veja só, eu além de ter formação em psicologia, eu faço terapia, né? E eu costumo sempre afirmar, e eu falo isso para todas as mães. Mães como nós, que somos cuidadoras, nós não temos alta, não temos. Porque a alta, o que que é a alta dentro de um contexto terapêutico? O paciente se dá alta. Do lado psicológico, o paciente se dá alta. Do lado psiquiátrico, não. Precisa de manutenção, de medicação. Eu tomo minha medicação, eu faço acompanhamento psiquiátrico. Eu comecei a fazer tratamento psiquiátrico depois do nascimento do meu filho. Até então eu não tomava remédio. Mas 8 anos de internação hospitalar não tem quem aguente. Então, obviamente, eu faço todo um tratamento psiquiátrico e o meu acompanhamento psicológico, eu, Adriana, não estou pronta para ter alta nunca, porque eu não sou só mãe dele, eu não sou só mãe do André, eu exerço outros papéis. Eu sou a mãe da Vitória, eu sou a mãe do Rodrigo, eu sou a mãe advogada, eu sou a mulher, eu sou a mãe solo. Então eu falo, eu tenho que me encontrar no meio dessa bagunça toda e de tanta responsabilidade, senão você se entrega. Essa que é a verdade, né? Então, o autocuidado e essa conscientização quanto ao cuidado mental dos cuidadores é vital, é vital. Outra questão, eu não tenho tempo de cuidar do meu corpo. Gostaria de ter tempo de frequentar uma academia, etc. e tal, mas o meu tempo é totalmente dedicado a ele, né? E confesso para vocês que depois de 15 anos, esse ano, eu fui fazer o primeiro ultrassom, primeira, pelo primeiro exame do câncer de mama. A, não é ultrassom, é aquele outro. Foi a primeira vez que eu fui fazer depois de 15 anos. Ou seja, agora que eu Mamografia, tô você fala? mamografia, é isso, a mamografia. Agora que eu vou fazer reposição hormonal, agora que eu vou começar a cuidar de mim, porque eu tô vendo que a minha saúde está sendo comprometida porque eu me abandonei em função disso tudo. Então, é urgente que a gente tenha essa consciência do autocuidado. E principalmente também dos irmãos. Os irmãos, às vezes, não são olhados. Eles ficam órfãos de pai e mãe. isso aí. Eu concordo com você. Eu vou falar pelas mães que eu amo, né? Todo mundo que entra aqui no meu WhatsApp tem acolhido por mim. Alguns eu já botaram réguas e pedi socorro. Ontem mesmo eu estava conversando com uma mãe que chegou, eu vou te ligar. Eu sei que eu deveria ligar para ela, acertei. Porque quando eu tenho a coisa, sabe, é porque é isso mesmo. Essa mãe estava assim, tá desesperada. Ela trabalha, ela é professora, ela tem filho.
contínuo não verbal, ela tem o filho que tem epilepsia fármaco resistente, é violento, toma um monte de medicamento, ela ainda cuida da mãe, que é a senhora. Então, quando ela começou a falar tudo isso, eu fiz, e você? Pronto, nega, só falar em você, eu quero saber de você. A menina começou a chorar, se abraçada, eu estou com você. E pensando nisso, a MAP sempre teve ligação com a parte holística, né, de terapeutas. Eu sou aromaterapeuta e já dei curso, e, enfim, eu tenho histórico na aromaterapia bem fincado, mas eu tive que escolher entre a MAP ou a aromaterapia. Assim, não podia pensar nos dois. Mas a aromaterapia é uma coisa que está na minha vida, na minha história, claro, nunca. Enfim, por conta disso, tem muitos relacionamentos, terapeutas holísticas aqui no Nordeste, e a gente sempre oferece, viu, gente? A gente sempre tem um grupo oferecendo dias de meditação, respiração, tudo online, mas o que eu vejo é que as pessoas ainda não se permitem a olhar para elas, né? As cuidadoras, as mães que estão ali, elas não se permitem. Mas eu até entendo, porque ela é mãe, ela quer ver uma estabilidade, ela está cansada daquele peso, daquela situação, aquela responsabilidade. E, geralmente ela está só, ela não está acompanhada nessas situações, ela precisa sim. Agora mesmo, a MAP está com uma terapeuta que tem epilepsia, que chegou na MAP no Maço Roxo, falando que ela conseguiu o controle fazendo prana, mantras, respiração, e ela queria muito ajudar as mães ou as pessoas com epilepsia do nosso grupo. Aí só falta ali em alguns Maravilhoso. detalhes para iniciar novamente. Se quiser entrar, viu, Adri? A porta está aberta para esse grupo, tá? Adri, Alessandra, não tem Maravilhoso. problema. Eu, eu tenho síndrome do pânico. E quem tem síndrome Nós do duas. pânico não consegue Eu respirar. A gente não tem o controle da respiração. já fui na emergência como se estivesse infartando, chegou lá, não, teu coração tá bom. Não, não tá não, eu tô sentindo, eu tô sentindo. Não, é síndrome do pânico. Pois é. Então, aí o que acontece? Só falta alinhar isso para ela dar início depois, uma vez por mês presencial, quando o grupo realmente se formar, se fincar, todos se comprometerem, porque é voluntário que vai fazer. O que a gente precisa da parte voluntária é a troca para quem a gente está trabalhando. Porque sem troca, como é que a pessoa vai se nutrir, o terapeuta vai ter satisfação? Não é verdade? O grande problema que eu encontro é a falta de comprometimento das pessoas. Então, eu não admito mais a pessoa chorar. Ela não pode mais chorar para mim. Ela tem que, lógico, em uma situação complicada como foi ontem, mas ela tem que aprender a lutar. E ela tem que aprender a dar a mão, ela tem que ter responsabilidade, comprometimento, porque é um trabalho voluntário. Eu respiro a MAP voluntariamente, e as minhas condições não são fáceis. Eu moro numa ilha em Itamaracá, e eu faço de tudo para dar tudo certo. E por que não posso ter essa troca, esse feedback do meu grupo? É isso que às vezes me deixa assim, não vou mais lutar. Para que eu estou lutando? Que não querem se apresentar, não querem dar a mão, não querem se assumir, não querem ir para frente, estar no mesmo lugar. Essa minhas considerações, Alessandra. Eu também E vejo essa Adriana. dificuldade, vejo essa falta. Eu vou ser bem sincera para você, eu vejo um certo comodismo. É, é muito fácil você falar, eu tenho direito, ai, meus direitos. Cadê os seus deveres? Cadê os seus deveres? Então, assim, é muito cômodo você ter uma porta aberta, um segundo ou terceiro setor,
de braços abertos para te receber e você não se comprometer. Às vezes você falta, né? Eu acredito que tenha muita falta. Você não pode contar com aquela pessoa, ai, sempre tem uma desculpa, mas quer estar ali na foto. Não é isso? Não é isso? Exatamente. E vou Uhum. falar para você, não é só com relação a uma associação. E isso eu vejo também essa questão dos advogados que atuam com as pessoas com deficiência, dos advogados que atuam na classe do direito médico. Não sabem nem prestigiar o trabalho de um coleguinha. Eu falo, pô, agora, quando é o seu evento, você quer que todo mundo venha? Agora você não pode se doar um pouquinho? Ir lá prestigiar o evento do seu coleguinha para dar maior visibilidade? Então, existe essa questão complicada e eu acho que isso é um mal generalizado, o comodismo. Bom, gente, aqui a gente está acompanhando aqui as duas Adrianas nesse bate-volta, né? Cada uma contando um pouco da história de vida, das expectativas, experiências, e, claro, a questão de estar à frente no ativismo pela causa da epilepsia, pela causa que envolve também as doenças raras. É um ponto que eu tenho observado muito. Hoje eu quero mais uma vez reforçar e convidar a todos, reforçar vocês aí de Pernambuco, São Paulo já está junto, Bahia também, Rio de Janeiro faz parte, só que seu Wellington não está aqui. Vamos embora, o Brasil todo, todos os estados, assinar o PL para a gente, de fato, ter o reconhecimento e a segurança jurídica, como hoje tem a lei das pessoas com autismo, das pessoas com fibromialgia. Se faz necessário a gente, nós que temos epilepsia, também termos essa lei, porque é uma segurança jurídica. E aqui o que a gente está falando nesse arcabouço de situações é que a epilepsia ela não afeta só a pessoa com epilepsia, ela afeta os pais, os avós, o cuidador, né, que pode ser um tio, um responsável, e lá na frente os próprios filhos desta pessoa com epilepsia também vão ser impactados por essa condição e a necessidade do acompanhamento psicológico. Eu tenho uma filha e ela tem acompanhamento psicológico. E isso é muito importante, principalmente por um ponto aqui que a gente ainda não abordou, é a questão da morte súbita na epilepsia. Então, houve um determinado momento que minha filha sempre dorme agarrada comigo. Por que você faz isso, meu amor? Ah, mãe, que é para você parar de respirar eu te acordar logo. Eu falei, oh meu Deus, faz isso não. Aí a gente trabalha com psicólogo, tudo isso, né? Essas terapias, porque como vem para o pai, eu imagino o pai e a mãe ficar nesse desespero, meu Deus, meu filho, que pode acontecer e tal, mas também quando esta criança cresce, se torna um adulto e tem filhos, é uma carga que também vai adiante. Então, a importância do acompanhamento psicológico é essencial, é um braço forte durante todo o processo de terapia que, entendam, epilepsia é remédio para a vida toda. E graças a Deus a gente tem remédio, porque antes não tinha, então a causa-morte será mais cedo. Então, hoje, por exemplo, eu tive o diagnóstico com 8 anos, estou com 50,1 aqui e por mim eu entro nos 100,2. Entendeu? Eu quero quebrar o recorde aqui, ser a mais velha a viver com epilepsia. Entendeu? Então, é importante a gente ter esse olhar múltiplo sobre o tratamento. E aí, agora eu vou soltar uma bomba para vocês. A Adriana Bachmann, muito obrigada pelo apoio aí do pessoal de Pernambuco na assinatura do PL. Eu vou dizer, nesse exato momento, quantos que gente do abaixo assinado, quantos que a gente conquistou. Deixa eu pegar aqui, vai ser na hora, viu, gente? Deixa eu puxar aqui, ao vivo. É.
Vou dizendo um instantinho. Tá sempre. Estou abrindo aqui agora. Já vou te dizer aqui quanto. 616. Batendo hoje 6 dias. A gente ainda não tem uma semana. 616 assinaturas. Inclusive, agradecer a pessoa que deixou um vídeo aqui, uma pessoa que tem epilepsia, ela compartilhou sua história de vida muito emocionante. Ela não apareceu aqui o nome nem da região do país que ela está, mas aqui, em nome do movimento Epilepsia Brasil, da ABPEFA, né, Associação Baiana de Pessoas com Epilepsia, aqui Adriana Jungers, Osasco, a MAP Pernambuco, peço a liberdade para falar, agradecer a essa pessoa que gravou esse vídeo aqui, contando a importância da aprovação desse projeto de lei, tá? Então, a gente quer agradecer a você, não aparece seu nome aqui, mas vocês podem ver que ela deixou compartilhado público o vídeo dela, muito obrigada, e estamos agradecendo mesmo a todas essas adesões. Queremos ampliar o número de assinaturas, sensibilizar os políticos do Congresso brasileiro da necessidade de termos uma segurança jurídica. Essa lei vai ser um balizador de políticas públicas para nós, porque não adianta botar todo mundo no bolo, é deficiência oculta. Cada deficiência oculta tem uma singularidade. E a nossa é diferente. Bora, Adri! Quero deixar meu recado aí. Pare de chorar, comece a lutar, assina aí a petição, que foi muito bem elaborada para essas mulheres competentes, maravilhosas, que sabem, que têm epilepsia, que convivem com uma pessoa com epilepsia. Não deixe de assinar, pare de chorar, comece a lutar junto com a gente. Agora eu Isso vou só mesmo. acrescentar, vou reforçar de novo a importância de você ter uma lei específica. Infelizmente, o nosso país, ele é um país do positivista. O que significa isso? Se você não tiver algo que impõe, que determine definidamente, você fica, ó, processo corre, 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 corre. Ah, não sei se é bem assim, se não é assim, recorre daqui, recorre de lá, e o tempo vai passando, a pessoa vai ficando sem tratamento, a pessoa vai sofrendo exclusão e a pessoa pode vir à morte. Essa que é a verdade. Então, é muito sério. Então, até para dar uma visibilidade, e não deu tempo para a gente adentrar realmente. Eu gostaria de adentrar mais nessa questão da adolescência. Então, eu deixo aqui de novo. Adri, eu quero que você volte para que a gente fale de casos concretos, de casos que às vezes você tem que ir para a delegacia, às vezes você tem que ir para a UBS correndo, às vezes você passa por situação, por exemplo, constrangedora, não precisa ser no caso da sua neta, com relação a casos que você atende. Eu sou uma pessoa que eu recebo telefonema de mãe o dia todo. Meu telefone parece o CVV, entendeu? Eu acolho as mães. Eu não tenho grupo, mas eu acolho as mães porque eu sei o quanto é difícil, o quanto solitária é essa luta. E cansa. A pessoa que não vive essa realidade, ela não quer saber. E tá tudo bem. Ela não é obrigada. Só que assim, as pessoas que vão atender essas pessoas, elas têm por obrigação saber e ter conhecimento. Então, eu quero trazer casos concretos, porque eu já passei constrangimento em delegacia, eu passei constrangimento em mercado, eu passei por apuro no meio do trânsito. Eu quero estar trazendo essas nuances do dia a dia para as pessoas terem uma noçãozinha da dificuldade que a gente enfrenta. E mesmo assim, se eu não tivesse aqui com vocês lutando, eu já tinha sucumbido faz tempo, viu? Jogado a toalha.
Ave Maria. Olha, gente, eu adorei esse podcast. Fantástico. Parabéns, meninas. Contem comigo. E vou falar de novo que a MAP Pernambuco está junto. E que as associadas da MAP Pernambuco assinando essa PL, porque é de interesse da nossa comunidade. Muito obrigada, meninas, por terem elaborado essa campanha, por estarem à frente desse projeto, e que eu tenho certeza que juntos a gente consegue. Juntos, todo mundo compartilhando, todo mundo pedindo assinatura, vamos conseguir sim. Não precisa ser uma pessoa com epilepsia só, não. Antes, peça para os seus familiares, seus Não, amigos, seus colegas, que todo mundo. sabe. É a sociedade toda, gente. A gente precisa de todos assinando essa PL. Parabéns, Alessandra. Parabéns, Adri. E conta comigo aí. Beijo. Parabéns a você por ter aceitado fazer parte do movimento Epilepsia Brasil e estar junto com a gente nessa causa, representando Pernambuco. E vamos assinar, minha gente. Vamos conseguir que esse projeto vá para frente, que esse projeto ele seja de fato votado pela Frente Parlamentar da Epilepsia que está lá, gente, por favor. Vamos ficando, então, por aqui. Eu agradeço muito a presença de todos vocês que estão nos acompanhando. Agradeço a presença das Adrianas. Claro, Adriana Bachmann, outro momento a gente volta e vamos falar sobre especificamente essa bola que a Adriana Júnior levantou. No primeiro podcast, eu falei a vocês de algumas situações que eu passei, e eu acho muito pertinente, num outro podcast, a gente abordar esses desafios. E uma coisa muito importante, o uso do cordão girassol. Se eu estou com o cordão girassol, se eu estou com o crachazinho, a pessoa automaticamente já sabe que eu tenho epilepsia. Então, ocorrendo alguma coisa, ali eu estou identificada. Se eu não tiver usando o cordão girassol, aí fica um pouco complicado para o outro ter esse entendimento. E ali também, o uso desse cordão girassol é uma conquista, é um direito. Então, ali nós temos acesso preferencial, por quê? Porque sabe que nossa condição requer cuidados. É uma deficiência invisível, podemos ter um ataque epilético a qualquer momento. Então, tem toda uma situação de atendimento médico, preferencial, até ida em banco, né? Se for assim, filas, o que for. Então, tem que ter esse olhar também atento aos direitos que já conquistamos e utilizá-los, viu, gente? Então, tá certo, eu vou. Agradeço mais uma vez a presença de todos vocês. Assinem, por favor, esse nosso abaixo assinado, que é nosso, de todos nós, e vamos para frente. Muito obrigada a todos e todas que aqui nos acompanharam. Obrigadão, obrigadão, Adri, obrigadão, Ale.